Amém? Paz do Senhor, igreja. Vamos. Aliás, volta lá no Salmo 19, verso 12, só para a gente tirar a dúvida lá. Salmo 19, verso 12. Só para ficar claro, né? A palavra de Deus. Aqui, irmãos, o que deu problema foi porque ali está absolve-me. Absorver é juntar, né? E absolver é tornar livre, é liberar, tá? Então troca só o L pelo R ali e já muda todo o sentido, tá? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Aí ele está falando, eu sou um pecador, não posso discernir as minhas próprias faltas. E depois vem, absolve-me, ou seja, me faz livre, me perdoa, me purifica. Tem versão que fala purifica, tá? Amém? Vamos lá, hoje é dia de culto de ensino, é hora de a gente trabalhar na palavra. Vamos lá? Hoje vamos voltar aqui ao assunto da família e vamos falar da família dentro do plano de Deus. Infelizmente nós temos que falar disso, né? Porque nem se cogita na Bíblia outra coisa que não seja família no plano de Deus. E agora a gente tem que colocar e falar, gente, isso aqui é a família no plano de Deus que já desvirtuou para outros lados, né? Então, só para clarear também. Vai não? Sim, nós temos uma páginazinha lá no YouTube, tem, no final aqui também tem o Telegram, tem todas essas redes sociais, Telegram, Facebook, YouTube, todo lugar. Quem quiser, né, ouvir a palavra, tem lá, né? Quem quiser ler, ouvir, meditar, tem lá. Muito bem, vamos ver aqui. Foi. Bom, a família é a unidade básica da sociedade. Estou falando do ponto de vista de Deus, agora, né, ficou complicado, que você tem que ficar repetindo essa parte. É a célula máter da sociedade no termo jurídico. A família é a célula máter, a célula principal, mãe da sociedade, tá? A primeira e mais importante forma de agrupamento de indivíduos humanos, tá? Onde se desenvolvem relacionamentos saudáveis. Então, a família é um ajuntamento, uma unidade básica criada por Deus para criar relacionamentos saudáveis. Outro dia eu falei para os irmãos que todo projeto de Deus é um projeto familiar, que tudo começa dentro da família. E aí tudo vai se desenvolver a partir dali. E dali ela vai multiplicar. Não é dividir, é multiplicar, né? Não use o sinal errado, não, que dá problema, né? Não é verdade? Porque quando a família se desenvolve, produz, reproduz, então a ideia de Deus é que reproduzisse, que enchesse a terra. Agora não pode ficar falando muito esse assunto também não, que dá problema, né? Pastor Juvenil? Então, mas é a forma de Deus de multiplicar e reproduzir esse agrupamento. E esse agrupamento, sendo reproduzido, vai formar um novo núcleo, vai formar uma nova célula, vai formar uma nova unidade básica a partir dali. Então, se você tem uma raiz saudável, você tem uma árvore saudável. Então, toda árvore genealógica, ela pega a saúde da raiz principal, porque Deus faz maravilhas até 1000 gerações daqueles que o amam. Então, isso passa de geração em geração. Isso é replicado na geração seguinte. Então, se acontece uma tragédia, um desastre, e ao invés de multiplicar, ela divide, haja divisão, aí ela não vai herdar a bênção da raiz. Vocês estão me entendendo? Quando eu quebro a aliança, quando eu quebro
o compromisso. Por isso que uma das principais, né, ordenanças de Deus está até no Decálogo. São muitas as leis de Deus, mas tem 10 principais, de qual se derivam todas as outras. E sobre a família, o que diz lá? Honrarás teu pai e tua mãe. Então, essa parte aí é a aliança. É a aliança de um com o outro ali, com a família, né? E primeiro a gente tem que honrar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Lembra dos 10 mandamentos? Onde os primeiros mandamentos é o nosso relacionamento com Deus. Eu costumo exemplificar pela cruz, né? Aquela haste maior, vertical, apontando para cima, é os 4 primeiros mandamentos, que aponta para Deus, tá? O nosso relacionamento com Deus. A outra haste menor, horizontal, é menor porque também é menor a aliança. A maior aliança é a com Deus, é a vertical. A outra é o nosso relacionamento, é os outros 6 mandamentos é entre nós, é conosco aqui. Então esse é o plano de Deus. E quando a gente quebra isso na família, não honrando pai e mãe, porque tem gente que ainda objeta, né? Ainda fala, puxa, mas espera aí, mas meu pai não é digno, meu pai não merece, minha mãe não merece. Conheço muita gente cujos pais não mereçam, mas não tem essa palavra merecimento lá, tem? Lá fala honrar o pai e a mãe, não importa quem seja. É o primeiro com promessa, para que prolongue os seus dias sobre a terra. Então, se não honrar o pai e a mãe, primeira coisa, diminui os dias. Vida mais curta na terra. Para quem valoriza muito essa terra, né, até é um mandamento razoável. Mas para a pessoa mais espiritual, ele não se importa com isso, né? Porque ele tem um compromisso com Deus e então a promessa dele é a promessa de vida eterna, de coisas eternas, tá? Então começa por aí. Nosso relacionamento é um relacionamento de aliança e é um relacionamento tríplice. Dentro da família só funciona, escuta o que eu vou dizer agora, só funciona se for tríplice, se for Deus, marido e mulher. Se for marido e mulher sem Deus, não vai. Não existe possibilidade de dar certo. Pode até enganar, pode até fazer, né, uma aparência de ser, até parece que é, mas só parece, não funciona. Porque o homem não tem condições, não reúne condições para sustentar esse tão grande projeto, que é o projeto de Deus. Vai dar errado em algum momento aí, em algum lugar, tá? Bom, Deus deseja que seus filhos se desenvolvam de forma saudável e venham a ser um canal de bênção. Esse é o plano de Deus. Então Deus criou o sistema relacional familiar para que isso fosse bênção e essa bênção passasse para as outras pessoas, porque isso contamina, do mesmo jeito que o mal também contamina, né? Vocês sabem que o mal, né, vai passando de pessoa para pessoa, mas o bem também, a corrente do bem também, ela é uma corrente viva e muito mais poderosa, vamos dizer assim, porque ela produz resultados visíveis, palpáveis, mensuráveis e etc. Tá? Então, Deus quer que as famílias sejam saudáveis. Não estou falando de saúde física somente, porque saúde física também é importante, né? Cuidar do templo do Espírito Santo, cuidar do nosso corpo é também uma tarefa nossa. Porque tem gente que ele fica crente e ele acha que ele é só espírito agora, né? Se ele quiser ser só espírito, ele tem que pedir para Jesus recolher ele, né? Embora mais cedo, né? Enquanto está aqui, tem que fazer a caminhadinha, né? Tem que fazer o exercício, tem que manter o corpo saudável, comer, né? Comer comida saudável, não comer porcaria. Mas isso eu falo noutra aula, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, se for o caso, tá? Hoje eu quero falar mais do plano de Deus para a família, mais alinhado com o plano de Deus. Porque precisa ficar claro para todos nós, para quem está nos ouvindo, para quem está vendo pelas redes sociais, que essa é a vontade de Deus, que não é um homem ou uma mulher, não é a minha vontade,
né? As pessoas acham que é a vontade dele. Não, hoje em dia vai casar, a pessoa já casa falando, você fala, você vai casar com o fulano? Eu vou casar, se não der certo eu separo, casa com o outro, né? A pessoa já vai para o relacionamento quebrado, já vai negativo, né? Porque quando a gente vai para o relacionamento com Deus, é um negócio firme, né? E o relacionamento tem que ter Deus no meio, senão não vai funcionar. Tá bom, que muita gente fez errado, que aconteceu tragédias, no meio das famílias aconteceu muita coisa errada, mas tem como a gente pedir perdão e seguir em frente, porque também quando a gente fala disso, a pessoa fala, mas eu fiz tudo errado, então eu estou condenado, então eu estou fora. Eu estou mostrando para vocês qual é o plano de Deus. Se você andou no plano de Deus ou não, aí é outra coisa. E se você é um pecador, então seja bem-vindo ao clube, porque eu também sou, e todos nós somos, todos pecaram. Mas primeiro nós temos que entender o plano, senão não funciona, né? Olha o que diz o Salmo 127, versículo 1. Vocês estão conseguindo ler bem aí, dessa distância? A turma do óculos aí, tá? É porque cada igreja que vai, aí a distância é diferente, aí o tamanho da letra é diferente, então parece simples, mas não é tão simples, né, a gente fazer isso aqui não, tá? Só parece. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que ele está falando? Ele está falando de construção civil aqui? O que vocês acham que ele está falando aí? O salmista está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O que vocês acham que ele está dizendo? Muito bem, isso é um símbolo. Qualquer pessoa, qualquer crente que bate os olhos, ele percebe que ele não está falando da construção civil, não está falando de tijolo, cimento, não está falando de concreto, está falando de Deus no relacionamento. A casa é o lugar dessa célula, é aquela unidade que eu falei. Se Deus não estiver naquela unidade, em vão vai trabalhar os que edificam. Então, aqui está um versículo para mim provar para vocês que eu não estava falando de mim mesmo. Se Deus não tiver no negócio, não funciona, não tem possibilidade. O ser humano não tem possibilidade. As pessoas têm que saber disso, que ele não vai conseguir sozinho. Ele vai se autodestruir aí. O casamento, em vez de ser uma bênção, vai servir de destruição para ele, se Deus não estiver presente, tá? Ou ele vai destruir alguém, alguém vai destruir ele, né? O negócio é explosivo para todo lado, é TNT de um lado e TNT do outro, né? Tá? Como idealizador, Deus, né? Como idealizador, o instituidor, ele instituiu a família, e ele é o único que possui tal autoridade, tá? Tal sabedoria, para estabelecer as regras que vai reger a instituição família, a instituição casamento, a instituição lar. Eu não estou falando de casamento no sentido legal, não estou falando de nada disso, estou falando da união de um homem e de uma mulher, estou falando daquela unidade que se formou, tá? Meu pai tinha os antigos tinham uns dizeres engraçados, e meu pai trazia isso para nós, né? O homem só é homem mesmo, ele só é o dono de casa o dia que o foguinho dele, porque naquele tempo os fogão era a lenha, tinha que pôr o fogo lá no fogão a lenha, né? Aí a fumaça saía lá na chaminé, né? O homem só é o dono do seu nariz o dia que o foguinho dele subir por conta dele. Enquanto ele estiver na casa do pai, ele trouxer uma mulher para dentro da casa do pai, ainda está na outra unidade. A unidade só é dele o dia que funcionar independentemente. É isso que ele estava ensinando para nós, para os filhos. Meu avô falava isso, meu pai falava isso. Então assim, foi passando de geração em geração, mostrando para nós o que era unidade familiar, o que era célula familiar, que deveria ser zelado. Nós já demos uma pincelada, vai ficar mais fácil para quem sabe o que é o sacerdote do lar que assistiu a outra aula, né? Mas é exatamente isso, tá? E aí ele passa a ser o zelador, o constituidor ali diante de Deus, né? Porque o sacerdote é o que media diante de Deus. O homem é o mediador do lar diante de Deus.
Então Deus tem, por assim dizer, a patente da família, tá? Deus patenteou a família, a patente é dele. Agora querem mudar a patente, querem quebrar a patente de Deus. Tem umas famílias estranhas aí, umas coisas esquisitas se formando aí. Nada daquilo faz parte do plano original de Deus. O plano original de Deus está bem claro, está escrito na Bíblia, está bem definido, e é só ler, tá? Eu não estou trazendo nada diferente para vocês, só o que está escrito na Bíblia. Só a orientação de Deus, tá? Bom, então, sem a orientação, sem a proteção, porque para mim receber a proteção de Deus, eu tenho que obedecê-lo. Por que Deus me protegeria se eu não obedecê-lo? Qual a razão? Por que razão Deus te protegeria se você não obedecê-lo? Ou não procurar obedecer? Ninguém dá conta de obedecer a Deus 100%, mas também não use isso para se justificar. Eu não fiz, mas ninguém faz. Eu não consigo, mas ninguém consegue. Fale isso para Deus, não, seja humilde, fala, eu sou pecador, miserável, não dou conta, me ajuda. Fica mais bonito do que ficar se justificando, falando, não, o outro não fez, eu também não fiz. O outro não foi, eu também não fui. Isso é feio, diante de Deus não vai gostar disso, né? Mas por que razão Deus nos protegeria se nós não estivéssemos interessados nos seus mandamentos, no que Ele ensinou, no que Ele protagonizou por nós, no que Ele preparou, instituiu, criou, deixou aí, viu que era tudo bom? Se nós estamos achando ruim é com nós, mas Deus fez e falou, e eis que tudo isso é bom, isso é muito bom. Foi o que Deus fez, e nós deveríamos fazer a mesma coisa, também estarmos felizes, porque ganhamos isso, né? Não fizemos nada, herdamos, ganhamos de Deus, tá? Então uma família jamais vai alcançar os objetivos divinos, olha eu de novo, tá? Os objetivos de Deus, porque se for pelo lado humano, aí os objetivos viram outros, tá? Né, traçados para ela, para a própria família, nem vai ser fonte de bênção para ninguém se não tiver, né, isso aí, se não tiver a proteção de Deus, se não tiver, outro termo jurídico, se não tiver a anuência de Deus, não vai funcionar, porque a família precisa de proteção, a família precisa de ajuda de todos os lados, a família precisa de muitas coisas que você não tem, que eu não tenho, tá? E só Deus para nos ajudar e nos conduzir na forma correta aí, do jeito que para a gente cumprir o plano dele e ser uma bênção. Porque o nosso plano, né, o plano nosso tem que ser o plano de Deus, tem que ser uma bênção. A sua família tem que ser uma bênção. Nós temos que ser uma bênção. E o que nós somos aqui, nós somos ali. O que somos aqui, nós somos lá. Porque não dá para viver uma vida dupla, em família, nem em igreja, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, só para ilustrar. Eu fui visitar um rapaz da nossa igreja, estava dirigindo a igreja lá, não tinha ido na casa dele ainda. Eu fui visitar ele, e chegando lá, eu bati na casa errada, né? Ele me explicou mais ou menos, mas a rua, as casas parecem japonês, tudo igual, né? Eu bati na casa errada. É aqui que mora o fulano? Fulano? Não, é um rapaz, crente e tal. Ele mora aí, nessa casa do lado. Mas ele pode ser crente lá na igreja, aqui ele não é não, viu? Olha só, ele era uma coisa na igreja e outra coisa na sociedade. Quem me falou isso? Um vizinho dele. Está vendo? Então, nós temos que ser o quê? Uma bênção. E olha que não é com ele não, ele falava, não, você vê ele brigar com a mãe dele, gritar, falar, xingar, falar as coisas aí, né? O vizinho me contando, me relatando, que aproveitou, né? E já deu a capivara dele, né? Aproveitou o ensejo e descarregou a capivara dele para mim, né? Então agora eu já sei quem é o fulano, né? Já sei qual é a índole dele, né, irmão Tonino? Descobri sem querer. Tá? Então nós temos que ser uma bênção. Estou falando isso porque não tem nada que fique escondido, não. Nada debaixo do sol que fique escondido, não.
Nada que não haja de ser revelado. E se tiver de ser revelado, revela logo, porque se demorar mais é pior. Porque se deixar para aquele dia, né, e o negócio aparecer no telão lá, vai ficar mais complicado do que a gente resolver antes, né? A gente se arrepender, pedir perdão antes, porque naquele dia, né, vai ser vergonhoso para muita gente. Então, não tem nada que não vai ser descoberto. Isso é promessa de Deus. E se é assim, então bora, né, mudar a nossa vida enquanto está aqui, né? Vamos procurar fazer a vontade de Deus enquanto está aqui. Bom, então sabemos já que a família é uma instituição de Deus, então ela só pode ser norteada, dirigida por princípios de Deus, correto? Já que ela é de Deus. De maneira simbólica, então Deus é o arquiteto, é o construtor da família, foi Ele que formou no coração dele como é que ia ser. Olha, vai ser assim que vai propagar, vai ser assim que vai replicar, será assim que vai acontecer, porque não é só uma questão de procriação. Se assim o fosse, nós éramos que nem os animais, né? Os animais têm o seu instinto de reprodução e etc., e reproduz e não está nem aí. Tem pais que não estão nem para os filhos lá no reino animal, porque eles só têm um instinto de reproduzir, não de cuidar. Já nós somos uma família, aí tem valores, tem uma porção de coisa que tem que passar junto com o gene. Então, eles mesmos vão ter que dar conta de si, né? Então tem que ser treinado para isso. De modo que a genealogia é a coisa mais insignificante que você vai transferir para os seus filhos. É a menor das coisas, sim. É tão interessante que, ao passar dos tempos, lá no Jardim do Éden, Deus observou que o homem estava sozinho. Então, olha, Deus mesmo observou, falou, não é bom. Aí, ó, tá sozinho. Não é bom que ele esteja só, né? Por quê? Porque precisava do companheirismo, precisava do aconchego, é tanta coisa. E eu digo para vocês, com propriedade, sem medo de errar, a nossa genética é a coisa menor que nós transmitimos para outra geração, porque você pode adotar também e transmitir valores para aquele adotado ali, os mesmos valores. Tem filho adotivo que tem mais valores do pai adotivo do que os próprios filhos genéticos. Então, a procriação se tornou insignificante para o nosso caso. O que importa para Deus é a família. Inclusive, tem família adotiva, isso é previsto na Bíblia também, tá? Inclusive, nós somos adotivos da salvação aí, né? Ele mostrou através disso que pode ser feito assim. O núcleo familiar não depende somente da genética, tá? Então, Deus é o construtor, o idealizador, e deixou para nós a Bíblia, que é o manual. É o manual do crente, é a orientação, é a direção, né? Para a família. Tem gente que vive sofrendo. Olha, eu já aconselhei tanta gente, é tanto sofrimento, é tanto problema. Você vai analisar lá dentro da família, tem hora que você nem pode contar de realmente o que está acontecendo para a família. Quantas vezes, hein, pastor Juvenil, a gente vai aconselhar a família, você nem pode contar para ele que ele é o problema, que causou a dificuldade, que aquilo ali é um desastre e vai ser uma destruição geral para ele e para os seus filhos. E quando é assim, ele não se importa muito com a palavra, não está no culto de ensino para aprender, não leu a Bíblia, ele não sabe onde encontrar a solução, porque a solução está no manual. Você leu o manual? Sabe o que tem no manual? Sabe para que serve o manual? Pois é, se a gente não souber, a gente não tenha todo o potencial do que está ali. Só lendo o manual que a gente vai saber realmente como é que funciona o negócio. Eu tenho um netinho de 10 anos, ele já aprendeu, né? Quando ele recebe um trem lá, ele já procura onde estão as instruções, onde está o manual, né? Se tiver o manual, ele já se vira e consegue identificar o que ele quer ali.
Parece uma coisa simples. Não, tem coisa que dá para a gente fazer o seu manual. Olha, nem tudo dá para fazer. Um amigo meu comprou um carro, já está com uns anos isso, os carros tudo tinha 4 marchas, pastor Juvenil. Aí de uns anos para cá, as montadoras perceberam que botar mais uma marcha seria interessante, diminuir a relação das outras e aumentava mais um. E começaram a fazer isso. E ele comprou uma Belina e eu fui com ele lá em Aragoiânia, né? Ele é advogado e tal, e eu fui dirigindo o carro. Não, vai dirigindo, não, mas o carro disse, não, vai dirigindo. Quando nós saímos lá na rodovia, lá longe, né? Eu na 4ª marcha, aí eu coloquei a 5ª, o carro levantou a frente assim, uai, o que você fez? Falei, coloquei a 5ª marcha. Ele falou, aí esse carro tem 5ª marcha? O carro era dele. Não leu o manual, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se eu não ler o manual, vou passar a vida inteira andando para cima e para baixo e não sei que tem a 5ª marcha, que tem mais recursos. Abre o livro e não sabe o que está dentro do livro. E não sabe o que está lá, né? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou agir? Tá? A Bíblia é exatamente isso. Ela nos mostra. Se eu não consegui achar, é porque eu não consegui, mas está lá. Tá? Ele é o manual, é a orientação, é o mapa da caminhada familiar. Se der alguma coisa errada é porque eu não olhei lá direito, não percebi, não estudei direito lá. E nós somos o fim da linha, os executores, os trabalhadores, né? Deus é o arquiteto, é o construtor, né? E a Bíblia é o manual, e nós somos quem vamos executar isso aí, vamos colocar em prática a família, tá? Somos cooperadores de Deus. Cooperar. Vamos operar junto com Deus. Vamos cooperar com Ele. Onde está isso? Na Bíblia. Porque nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Tá? No caso da família, muito mais. Tá? E é assim que funciona. Bom, aí entramos para o outro lado, para o lado da prosperidade. Eu preciso esclarecer uma coisa aqui. Tá? Prosperidade familiar. Enquanto estivermos nesse mundo, ter uma família perfeita é impossível, porque nós somos imperfeitos. Sabe o que diz naquele versículo lá, Romanos 3, 23? Todos pecaram. Todos pecaram. Então todo mundo é imperfeito. Então, você olha para um e fala, não, esse é santo, esse já nasceu santinho, nunca roubou laranja no quintal do vizinho, né? Todos pecaram, irmãos. Não tem ninguém perfeito, somos imperfeitos. Então, falar de família perfeita é falar de perfeição. Onde tem ser humano, eu aprendi isso com um juiz, aqui de Goiânia, né? É meu amigo pessoal, conheci ele há muitos anos. E ele falou, olha, onde tem ser humano tem falhas. Tem defeito. Ele aprendeu isso nos livros da magistratura. E eu aprendi na Bíblia. Todos pecaram. Somos imperfeitos. Então você não vai achar a família perfeita. Não adianta você olhar para o seu vizinho e falar, olha aí o seu problema aí, ó a sua família, ó o seu... Né? Vem quando eu brinco com a minha esposa. Eu falo para ela, você tem os seus fiozinhos de ouro, mas eu não posso falar nada, que eu também tenho os meus, né? Tenho a família dela, tem a minha família, né? Todos nós, né? Sim. Exato. E como é que Jesus ensinou para nós? O que ele falou para nós? Que nós olhamos o cisco que está no olho do outro. E não enxergamos a trave, olha a diferença, né? Do cisco para uma vigota, né? Ele vê o cisco no olho do outro, não vê a vigota que está no dele, né? Que está impedindo ele de ver. Então, às vezes nós somos especialistas na vida dos outros, mas a nossa é um desastre, né? Então, nós temos que aprender a arrumar nosso lado, nossa casa, né? E saber que somos imperfeitos. Veja que saber não implica em justificar, de novo, tá? Não, mas todo mundo pecou, todo mundo está errado, então eu estou errado no meio dos errados e continuo errado. E está errado é isso, né? É pensar desse jeito. Porque eu posso saber que estou errado e querer melhorar, e lutar para ser melhor, e lutar para ter uma vida melhor, uma família melhor.
Se eu jogar a toalha e falar, está todo mundo errado, acabou, então fala com Jesus. Fala, Jesus, recolhe eu mais cedo, porque, né, não vou dar conta do segundo tempo, não. Vou mandar eu para o chuveiro, né? Eu não estou vendo ninguém querendo ir para o chuveiro. Gente querendo andar, né, não quer trabalhar, estou vendo muitos que não querem se esforçar para fazer. Mas, embora mais cedo, parece que eu não vislumbro aí, né? Não sei se eles escondem de mim, mas eu não consegui achar nenhum, não, né, que queira ir embora mais cedo. Então, ter uma família saudável e próspera é possível. Perfeita? Não. Mas saudável e próspera, sim, possível, tá? Porque isso faz parte do plano de Deus. Deus não quer que ninguém não seja dessa forma. Ele não quer células doentes, células atrapalhadas. Ele quer um negócio organizado. Se não é para o lado dele, é do nosso, porque também ele, né, ele nos dá liberdade de fazer do nosso jeito. Deus não interfere, via de regra, nas coisas, a não ser por provocação, tá? Uma família saudável e próspera não é necessariamente aquele que possui casa luxuosa, abastado financeiramente, porque se a gente olhar para o padrão do mundo, a gente entende prosperidade de um jeito. Se a gente olhar para Deus, a gente entende do outro jeito. Se você olhar para o padrão do mundo, então, gente próspera é só aqueles que estão acima da média, que tem lá o seu carrão, mora lá no condomínio, ganha muito dinheiro, tá? Pois é, mas prosperidade não é isso. A prosperidade é ter paz, ter alegria. Às vezes a pessoa tem pouquinho recurso, mas ele é alegre, ele é satisfeito com Deus, ele tem uma família alegre, ele cumpre os mandamentos. Isso para mim é que é prosperidade, tá? Para mim não, para Deus, né? Porque Deus espera isso, porque Ele mesmo protege os pobres, Ele mesmo diz que sempre haverá os pobres, porque senão Ele põe todo mundo rico e pronto, aí, né? Ia resolver esse problema. Aceitava Jesus, já ganhava 1 milhão ali, outra aceitava Jesus, ganhava 1 milhão. Você acha que Jesus quer dar moleza para nós? As pessoas, as coisas têm que ficar do jeito que eu quero. Não vai ser fácil, vai passar pertinho de não ser, vai passar pertinho de não dar certo, mas vai dar certo, porque Ele nos prova. Ele nos prova para ver se nós somos fiéis mesmo, se nós confiamos nele mesmo, o quanto nós confiamos no Senhor. Pastor Júnior, é importante que é o João Batista, quando mandou aquele discípulo lá a Jesus, que ele falou, o evangelho é pregado e tal, e é pregado aos pobres. Ele não falou que eram os ricos. Então, João Batista ele mandou. Primeiro para os pobres, né? Ele. E ainda falou para o rico que, olha, dificilmente um desses entra lá, né? Por quê? Porque ele vai botar a confiança dele na riqueza. O homem tem que pôr a confiança dele em Deus. Não estou dizendo que é errado ter riqueza, não. Ter prosperidade humana, não. Mas isso não tem nada a ver com a salvação, com bênção ou com vitória diante de Deus. Nada. A capacidade humana do homem vai dar para ele riqueza ou não, prosperidade ou não nesse mundo. E isso não interfere, não deveria interferir no seu relacionamento com Deus. Ele ter ou não ter recursos não é pré-requisito dentro do relacionamento dele com Deus. Exatamente isso que eu quero dizer. Então, uma família próspera, uma família saudável, né? Nós estamos falando de saúde espiritual e prosperidade diante de Deus. Eu sou uma das pessoas mais prósperas que eu conheço hoje, né? Não tenho de riqueza, não tenho dinheiro guardado, não sou rico de dinheiro, mas eu sou próspero. Tudo que eu preciso, Deus me dá. Tudo que eu desejo, o Senhor tem me conduzido. Então, o que eu quero mais? Outro dia, eu não falei para ninguém, mas eu estava com uma vontade de comer peixe. Vocês acreditam que uma pessoa me convidou para ir comer peixe com ele? Eu comi peixe até... Mas Deus sabe, né? Deus sabe o que a gente quer, o que a gente almeja, né? E para mim é até difícil, Antonino, porque a minha mulher não gosta de peixe, nem minhas filhas, né? Ela em casa é só eu. Então, para vir comprar peixe e fazer lá em casa,
Parece que fica esquisito você comer sozinho, né? Então, comer com os amigos dava mais certo. Mas eu não ia me convidar para ir lá no Zé Iraci, por exemplo, comer peixe, né? E aí um me convida, fala, não, vamos lá comer peixe. E nós comemos peixe. Então é isso. Que Deus, isso é que é prosperidade, é você ter bons acordos com Deus. Você ora, Deus te ouve. Você pede, Deus te atende nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Porque tem gente que pede coisa grande logo, né? Ele já pede 5 mil arqueiros para frente, aquelas coisas todas, né? Ele não tem a medida. Eu estou falando isso com base, eu observo isso nas igrejas, aonde eu vou. O que é a prosperidade? Uma irmã entrou numa igreja em Nova América, Goiás. A irmã entrou, irmã Jessi, e pediu a oportunidade que queria contar uma bênção. E ela pegou o microfone e começou a falar, olha, irmãos, eu orei para Jesus e Jesus curou a minha porca. A mulher do porco, irmão, a porca dela estava quase morrendo. E aquela porca, ela paria 12 leitão todo ano. Era caderneta de poupança para ela, era um leitãozinho para cada mês, né? E aqueles bichinhos cresciam, aquilo era a prosperidade dela. E a porca quase morreu e ela entrou em oração e a porca dela foi curada. E para ela foi uma bênção grande, ela contou para a igreja, mas na hora que ela contou, eu vi os jovens rindo da bênção dela, porque bênção é individual. Para ela aquilo é importante, para os jovens é riso, é escárnio, aqueles 2 jovens que estavam lá. Isso é bênção que conta na igreja, né? A porca sarou, pois para ela foi uma bênção, foi uma vitória. Isso é prosperidade, é acordo com Deus, é estar na presença de Deus e saber que Deus te ouve no que você precisa. Aqueles lá não tem nada a ver com isso. É na dela, né? A prosperidade foi de lá, não foi de cá. Para o outro é até um escárnio, né? O ímpio não vai entender, as pessoas não vão entender de que nós estamos falando. Nós estamos falando do que é importante para nós, do que importa para nós, e às vezes é uma coisa simples que importa para nós. Não é tão complicado assim, tá? Tem gente que tem muito dinheiro e não tem o que ele quer. Eu conheço um homem que ele não sabe quantos bois ele tem, ele é muito rico, mas muito rico. Só que ele tem uma doença que ele não pode comer carne. Ele não sabe quantos bois ele tem e não pode comer carne. Veja. Então, que adianta ele ter aquele tanto de boi, né? Se ele não pode comê-los, não pode desfrutar deles. Ele tem dinheiro, mas eu garanto para vocês que se ele queria muito comer uma carninha, ele queria, né? Conheço ele, tá? É um fazendeiro no estado de Goiás. Ele tem fazenda em Goiás, Minas, ele tem muita terra, muito boi. Mas tem umas doenças lá, não é só boi que ele não pode comer não, tem mais coisa, tá? Ele é bem doente mesmo, tá? E é muito rico. Então é aí que está. Prosperidade e saúde diante de Deus é diferente de prosperidade e saúde diante dos homens. Não fica olhando para o padrão dos homens não, senão dá tudo errado. Porque eu estou vendo um tanto de crente disputando uns com os outros. Eu já vi irmãos brigando uns com os outros para ver quem era mais próximo do que o outro, quem comprava o carro melhor, um se endividava, o outro se arrebentava lá, para mostrar para quem? Agradar a quem? Para que isso? Nós temos que estar em paz com Deus, né? Nós temos que estar felizes com Deus. Que os homens vão olhar para nós, o que eles vão pensar de nós? Quero lá saber dos homens, né? Nós homens é para a região celestial, as pessoas vão ficar tudo aqui com essas idolatrias deles, com essas vaidades, com essas coisas absurdas que eles fazem. Para nós, o importante é nós termos uma vida saudável e próspera com Deus, uma família saudável e próspera. Tem gente que daria toda a fortuna dele para ter uma vida saudável, uma família saudável, irmãos. Já aconselhei muita gente rica e garanto para vocês, tem gente que gostaria, né, e daria tudo que ele tem para ter uma família saudável. Tem dinheiro, mas é uma tribulação dentro de casa, com os filhos e tudo, tá? Então, embora essa prosperidade seja importante, para dar um conforto, para dar uma, né, um pouquinho dela nunca faz mal para ninguém. Eu disse para vocês que não sou contra a prosperidade material, eu só separo as coisas. Uma coisa é ser próspero
financeiramente, que depende da nossa habilidade, da nossa sabedoria humana, e até do jeito que a gente trata com Deus, porque tem gente que vai, de repente ele perde tudo, porque ele coloca a confiança dele nas riquezas, e aí ele perde a proteção de Deus. Se perder a proteção de Deus, ele vai ter que trabalhar com o pessoal do outro lado, e ele é crente, como é que ele vai trabalhar com o pessoal do outro lado? E tem muita gente desviada nas igrejas aí, fazendo negócios absurdos aí, né? Porque se desviou, perdeu a proteção de Deus. Perdendo a proteção de Deus só tem um jeito, operar com os outros. Aquele jovem rico lá mesmo, ele foi embora triste e não voltou mais. Não voltou mais, perdeu, né, a Perdeu chance, a né? bênção. Perdeu a benção. Ali ele E poderia Jesus ter. falou, vai, vende tudo que tem. Vai, e dê aos pobres. Quanto? Jesus não falou se era 1%, 10%. E se ele obedecesse, o que vocês acham que ia acontecer com esse jovem, com aquele jovem rico? Ó, Deus falou, vai lá, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele ia vender tudo que tem, mas eu vou ficar sem. Como ficar sem? Se Deus mandou você dar, Ele vai te devolver tudo quadruplicado, como Ele fez muitas vezes com outros. Tudo nosso depende de Deus. O próprio Zaqueu falou, não, eu vou, aquilo que eu tenho defraudado, eu vou retribuir, né? E ele teve coragem de fazê-lo, né? Se nós tivermos coragem de fazer a vontade de Deus, aí nós vamos... Eu não estou dizendo que é fácil também não, viu? Estou falando que é fácil não, porque a gente falando assim, fica parecendo que é fácil, né? Não é não, irmãos. E todas as perguntas que Jesus falou para ele, não, Senhor, eu faço isso em Deus. Isso aí estou dentro, estou enquadrando isso aí tudo. Eu já sei tudo isso aí. Tem crente que é desse jeito, né? Você vai conversar com ele, não, de Bíblia eu sei tudo. Então falta só uma coisa, vai lá e cumpre o resto. Vamos ver se você tem coragem mesmo, né? Bom, nós entendemos então que a família que coloca primeiramente Deus, né? A palavra de Deus, Deus em primeiro lugar, né? Como guia e segue a Jesus como Senhor, né? Dá a sua vida, é aquela que consegue o sucesso que agrada a Deus. Então, qual é o sucesso que agrada a Deus? Aquele que faz a vontade de Deus, não importa se tem recurso, se não tem, qual é a atividade dele, tá? Tem umas pessoas admiráveis. Eu fiquei chocado quando eu li o livro de Ruth, primeira vez. Por quê? Eu era o sujeito lá do mundo, aceita Jesus, coração duro, né? Arrebentado, aí eu venho lendo a Bíblia, né? Já tinha levado uns baques ali, mas Ruth me deu uma baqueada quando eu vi Boaz, aquele homem próspero, aquele homem de Deus que chegava e cumprimentava os seus trabalhadores, seus funcionários, com a paz do Senhor, que era justo, temente a Deus e rico. Não é isso que eu via nos ricos do mundo. Não é isso que eu via nos homens do mundo. Eu via era outra coisa. E quando eu vi Boaz, eu fiquei encabulado. Quando eu olhei aquela história, eu fiquei maravilhado. Então, é possível um homem rico, um homem de Deus, ser rico e ser temente a Deus, tá? E fazer algo, porque ele não só falava não, porque tem rico que só fala, né? Ele fazia, ele cumpria a lei. Sabe o que a lei diz? Que os trabalhadores vinham para a cega, para a colheita, eles tinham que ir colhendo do dono da lavoura, né? Os funcionários do dono da lavoura, e aquilo que ficasse para trás, que eles não conseguissem colher, que caísse, que por algum motivo, por descuido, ficasse para trás, eles não poderiam voltar para pegar. Era a lei, estava escrito isso na lei. Porque aquele era para viúva, era para o órfão, era para ação social. Ele não era obrigado a colher e levar para as pessoas necessitadas, não. As pessoas necessitadas iam lá e eles mesmos colhiam. Olha tanto que a lei de Deus é perfeita, né? Porque tem uns hoje que se você colher e levar para ele, todo mês ele quer que você colhe outro campo e leva para ele de novo, né? E Bolsa Família, e cidadão, e não sei o quê, e ele fica lá em casa só quer receber o negócio. Na lei não, a pessoa tinha que ir lá colher. A Ruth foi uma, porque ela era viúva, ela tinha direito pela lei de rabiscar, chamava rabiscar, ou rebuscar, tá? Buscar de novo, lá na lavoura, e ela foi lá e colheu a parte que, o Boaz falou, não mexa com eles,
Pode deixar ele escolher aí à vontade. Até dos campos, se vocês quiserem pegar um pouco, pode pegar. Pela lei era o que ficasse para trás, né? E ele falou, não, pode tirar dos sacos aí, ó, que já colheu, e dá para eles também. Ele era um homem temente a Deus, próspero. E essa prosperidade nos ensina a ser próspero. Como é que eu sou próspero? Quando eu sou temente a Deus, quando eu faço a vontade de Deus, quando eu coloco isso em prática. Que falar é bonito, mas e praticar, e fazer, e na hora de fazer, né? Aí é que é complicado, mas é aí que define quem é de Deus e quem não é. Se ele é de Deus só da boca para fora, ou se ele é de coração, né? Se ele teme a Deus, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, vocês concordam comigo? Não precisa do seu dízimo. O que ele quer ver quando a gente entrega o dízimo? Ele quer que a casa do Senhor seja próspera, e a gente vai demonstrar para ele o que a gente está disposto a fazer por fidelidade a ele, só isso. E aí ele sabe o que tem dentro do nosso coração. Do outro lado, vai utilizar-se disso, né, de alguma forma, e que também vai dar conta de Deus, mas o meu lado eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ser, para mim ser próspero, irmãos, diante de Deus, saudável diante de Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Agora, se eu não fosse um dizimista, um contribuinte na casa do Senhor, agora eu estava encrencado, porque eu estaria sendo um hipócrita, falando para vocês aqui, olha, tem que fazer assim, e eu mesmo não faço, não é? Veja, o quanto isso é sério para mim, é sério para vocês, né? Para todo mundo, a regra é a mesma. Pois eu sou próspero, tenho uma família feliz, minhas filhas, eu só tenho filhas, eu tenho as minhas, criei mais uma porção, viu? E tudo uma bênção de Deus, nunca me deram trabalho, né? Para a glória do nome do Senhor, tá? E provavelmente de alguma forma, eu interferi nisso, de alguma maneira, Deus me abençoou nisso, né? E eu sou muito honrado por Deus, porque Deus me deu a alegria de ter filhas, e as filhas maravilhosas que eu tenho, tá? Isso é maravilhoso, é a minha família, né? E eu tenho que cuidar dela, foi o que Deus me deu, a tarefa que Deus me deu, tá? Olha, 1 Timóteo capítulo 6, do verso 17 ao 19, eu coloquei aqui, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Olha que versículo mais lindo esse aí, irmãos. Isso aí a gente tem que comer isso com, né, um pasta de amendoim, né, todo dia, nos alimentar disso. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam em boa mente e sejam comunicáveis. Porque você vai enriquecer de dinheiro, mas você tem que enriquecer de boas obras também. Tem que fazer o bem, tem que praticar o bem, tá? Tem que repartir liberalmente. É uma palavra para os ricos do mundo, porque senão a gente fica comparando riqueza e riqueza, a gente acaba se dando mal, né? Pois é, ajunta tesouro para ele, mas não é rico para com Deus. É por isso que eu estou separando aqui na cabeça de vocês o que é prosperidade diante de Deus, que é prosperidade diante dos homens, que senão a gente não vai conseguir êxito no nosso projeto familiar. Isso tudo para explicar a família, tá? Que uma família saudável, uma família próspera, tá? É possível em qualquer lugar, em qualquer camada da sociedade, em qualquer faixa de renda. É possível ter uma família abençoada, próspera, diante de Deus, tá bom? Para ninguém se sentir excluído, ninguém, mas Deus não me deu riqueza, então eu não vou ter isso. Não, separa aí na sua cabeça, nada a ver, tá? Bom, para entendermos a importância do impacto dos princípios que Deus estabeleceu para nós, né? Nós temos que observar como Deus honra as pessoas que o servem, tá?
As pessoas que amam a Deus, que servem a Deus, eles são honrados por Deus. Olha isso, há pessoas que não servem a Deus, que não são crentes, mas obedecem os princípios, o princípio do amor, de honra, de fidelidade, né, que ele estabeleceu, e ele tem família saudável. Eu conheço pessoas que não são crentes e têm essa prosperidade que eu estou falando para vocês. Conseguem obedecer aqueles princípios básicos, mesmo sem ser crente, e têm famílias saudáveis, tá? Conheço pessoas assim, mais no interior do que aqui, né? Que eu dirigi igreja no interior, então lá eu conheci pessoas incríveis, inacreditáveis, tive que aprender a fazer um curso com eles lá, né? De como é que faz, e qual que é o segredo deles? Eles obedecem os princípios de Deus, de honra, de amor, de fidelidade, mesmo sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a palavra de Deus direito. A palavra de Deus não volta vazia, nunca. Qualquer lugar que ela é pregada, ela vai produzir o seu fruto. E ela foi pregada em muitos lugares lá, né? E a gente fala, não, gente daquela igreja lá, não, né? Pois é, e eles eram bem prósperos mesmo, e eu aprendi muito com isso. Isso me ensinou a ter a ampliar a visão acerca de Deus, do que Deus faz, porque Deus honra aqueles que lhe obedecem, que obedecem os princípios que Ele estabeleceu, com conhecimento ou não. Ele sabe ou não sabe, isso não importa. Se ele cumprir, se ele honrar a Deus, se ele fizer os mandamentos de Deus, Deus vai honrar ele, vai devolver em bênção para ele, certamente, tá? E olha, conheço gente que não é crente, que é muito mais generoso que crente, viu? Posso julgar muito longe não, senão o negócio esquenta, né? Mas conheço, tá? Conheço, capaz do coração generoso e fazer coisas incríveis, né? Uns fazem até por interesse, ou por causa da consciência, eu sei lá por quê, mas faz, e se fizer, Deus honra, tá? Deus honra. Enquanto muitos que estão na igreja, né, desrespeitam os princípios divinos e colhem as consequências disso. Desrespeitar os princípios divinos estando na igreja é muito mais grave do que os que estão lá fora, porque quem está no mundo não é sujeito às leis de Deus, nem pode ser. Ele só é sujeito às leis de Deus quando ele vem para a igreja, tá? Se ele estiver lá no mundo e conseguir obedecer os princípios, ele vai ser honrado por isso também, ele vai ser alcançado por isso, mas ele não tem essa obrigação, ele não tem um conhecimento para isso. Eu fui aconselhar uma pessoa semana passada, né? A mulher estava decepcionada com o pai dela, porque o pai dela, ela descobriu, né, a mãe dela já morreu, ela descobriu que o pai dela traía a mãe dela, ela ficou muito decepcionada, e foi aquela, e eu fui aconselhar, falei, não, mas ele é crente? Não, é do mundo? Pois é, mas o que você espera das pessoas do mundo? Aí daí para lá, não, mas ela sofreu tanto por causa dele e tal, mas é do mundo, o princípio é outro, eles não têm essa, né? É nós que temos que ter esse zelo. Então, uma coisa é o do mundo, outra coisa é o da igreja, e quem está na igreja e desrespeita os princípios de Deus, o desastre é maior. De vez em quando você vê um aí arrebentado, um crente arrebentado, na igreja, pregando, cantando, fazendo a obra e tal, arrebentado. Por quê? Porque capinou, passou por cima dos princípios de Deus e achou que Deus ia protegê-lo, perdeu a proteção. E interessante que Deus dá oportunidade, né? Vai dando linha. Deus é paciencioso, não fez nada uma vez, não fez nada duas vezes, lá na quinta vez deu-lhe uma rasteira, ele caiu de maduro lá no chão, dentro da igreja, fazendo besteira, fazendo coisa errada, vai colher consequência. A família é para isso, é para ensinar os princípios, para não acontecer esses desastres. Acontecem muitos desastres no nosso meio, no meio das nossas famílias. Pior do que o incrédulo. Negou a fé, tá? Nós vimos isso na outra aula passada, não foi? Pensa no potencial de bênção
que uma família, né, tem, o potencial que a família tem, né, que honra os princípios de Deus e que anda na sua presença, né, que faz a sua vontade. Pensa no potencial de bênção que é. Em todas as maneiras que você olhar, de todo jeito que você olhar, é bênção de Deus. Porque os filhos são herança. Vou falar dos filhos agorinha, tá? Né? Então, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, né? Vocês já ficou bem claro isso aqui. Relacionamento. E a maneira que ele desenvolve esse relacionamento, ele mostra para nós na Bíblia como é que é Deus com seus filhos, que é Cristo com a igreja, a forma de relacionamento ali está nos ensinando o que Deus espera de nós, com a nossa família, com os nossos amados, tá? São as maneiras exemplares, são exemplos para nós, que devem ser observados para viver em família, tudo segundo o plano divino, né? Refletindo as relações do próprio Deus. Então, quando você vê Cristo e a igreja, né? Outro dia fizemos um estudo sobre isso, né? O relacionamento de Cristo com a igreja. Aquele relacionamento ali é um modelo, que seria um modelo para o meu relacionamento com a minha esposa, o tratamento com a minha família, né? É aquele modo ali. Pega o livro de Cantares e veja, é um relacionamento de um marido com a esposa, mas é o relacionamento de Cristo e a igreja, é uma figurada, tá? Muita gente não gosta de ler aquele livro, né? Porque não entende, mas vai entender o relacionamento, como é que é, tá? A forma, né? Os princípios. Quando você for ler a Bíblia, sai procurando princípios. Isso que importa, é os princípios que importam. Não é o exterior, tá? Então, quando eu trago minha contribuição, um dízimo, uma oferta, não importa, não é o dinheiro que eu estou entregando ali, é o princípio que está atrás disso. Por que eu fiz isso? O que isso muda dentro de mim? O que isso faz dentro de mim? Eu faço isso para o pastor ver que o meu nome está lá na lista? E depois me dá uma honra porque o meu nome apareceu na lista? Se o meu nome vai sair na lista ou não vai, eu tenho que me importar com o que vai acontecer dentro de mim. Então procure por princípios de Deus e se norteie por eles. Se as pessoas não te ver, se as pessoas não te honrar, se as pessoas não te valorizar por isso, não se desespere. Estou vendo gente aí mudando de igreja porque não foi honrado, saindo do lugar, indo para outro porque não foi reconhecido. O nosso reconhecimento vem de Deus, a priori, irmãos. Se Deus te reconhecer, não cabe ao homem, né? Mais nada. Se eu achar os princípios de Deus, eu vou achar a prosperidade e a paz. Todo mundo procura a paz, e a paz começa lá dentro de casa, lá no seio da família, a paz começa ali. Se eu não conseguir, se Deus não me agraciou para nascer numa família adequada, que me desse condições de já nascer crente, já ter boas possibilidades, né? Mas agora eu posso dar isso para os meus filhos, eu posso passar isso para a geração seguinte. E não é ensinar os filhos a ir para a igreja, não, é ensinar princípios que eles vão guardar para a vida inteira. É lá em casa que começa. Tudo começa lá, na organização familiar. O jeito que é lá, sabe? O jeito que o pai trata a mãe, o jeito que a mãe trata a mãe dela, os filhos vão ficar de olho e vai tratar lá na frente, vai fazer a mesma coisa. O jeito que o filho vê o pai e a mãe brigando, sabe que tem pai e tem mãe aí que não tem, não liga a mínima, briga na frente dos filhos. Aquilo tudo você está passando para ele, para os filhos. Está transmitindo para os filhos. Ele é um menino? Pois é, quando ele tiver o relacionamento dele, ele vai tentar reproduzir a briga do mesmo jeitinho que ele viu o pai brigando com a mãe. É uma menina? Pois ela vai ficar do lado da mãe e vai tentar reproduzir o lado da mãe.
E aí formamos pessoas egoístas, sem compromisso, não observamos o princípio de Deus. Para a família, tudo começa lá na família, lá é um laboratório, tenha cuidado com o seu laboratório, zele do seu laboratório, não deixa escapar o que não pode dali não, tá? Mantenha os princípios, porque isso tudo vai ser replicado depois, de alguma forma isso tudo vai ser replicado depois, então começa lá. E se a gente ensina princípios bons, né? Ensina lá o culto doméstico é fantástico, é uma coisa que ensina muito princípio, mas é pouca gente consegue fazê-lo, desenvolvê-lo em casa, mas ali é uma fonte muito grande, os filhos não esquecem nunca, as ações dos filhos não esquecem nunca. Outro dia eu chego na igreja, minha filha, que é casada, está lá, contando um testemunho na igreja, que quando ela era pequenininha, meu pai ia lá, trocava o dinheiro, dava uma moedinha para cada uma das irmãs, para a hora que a salva passasse, ela dá oferta, e até hoje ela é ofertante, é dizimista na igreja. Quase chorei quando eu vi a minha filha contando aquilo, né? Porque ela aprendeu o princípio. Parece uma coisa simples, é uma moedinha para cada uma, mas elas guardaram aquilo, né? Guardou no coração, e agora vai replicar para os meus netos, né? Vai passar adiante, princípios familiares. Então, com um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de entendimento, você pode fazer do seu laboratório ali um lugar maravilhoso, um lugar de bênção. O que você leva para dentro da sua casa? O que você faz do seu laboratório? Como é que é a vida lá dentro? Como é que funcionam as coisas lá dentro? Isso tudo vai implicar nas novas unidades que vão sair dali, ou que dependem dali de alguma forma. Não pega emprestado, ele vai tentar tirar dali. Em primeira instância, ele vai tirar dali. Se a mãe for invejosa, a filha vai crescer com a mesma tendência de inveja. Se a mãe não vigiar e esconder esse defeito, porque todo mundo sabe qual que é o defeito dele, né? Ou não sabe? Não sabe não, né? Sabe. Não dá para a gente esconder dos filhos, né? Os nossos defeitos, para os nossos filhos. Olha, os seus filhos é você melhorado, muito mais inteligente do que você, mais sábio que você, e eles estão ali quietinhos, só absorvendo, só aprendendo, só matutando, porque ali é o laboratório. Você aprendeu do mesmo jeito, lá no seu laboratório, lá atrás, tá? Sim, muita gente comete muitos erros nisso, por isso temos muitas famílias desajustadas, por isso tem muita gente desajustada por aí, mas dá para consertar dali para frente, dá para pôr a coisa, né, para andar de um modo diferente. Então é assim que Deus espera de nós. Bom, o conceito, deixa eu adiantar aqui um pouquinho, aqui, né? É muita tela aí ainda, mas eu vou só até onde der aqui, só até onde o horário dá. Deus criou o homem e mulher, Gênesis 1, 27 e 28, tá? Para quem quer conferir, e estabeleceu o seguinte princípio para a humanidade: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Essa é o estabelecimento de Deus. Sede fecundos. O que é ser fecundo? Genética, é a transmissão genética, tá? Multiplicar, encher a terra, né? Tá bom, eu entendo que na situação que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, as pessoas objetam muito sobre isso, falam, não, mas no mundo que nós vivemos não dá para ter muitos filhos e tudo mais. Bom, a pessoa não quer ter, né? Porque quando o meu avô criou o meu pai e os irmãos dele, a situação deles era mais difícil que a nossa hoje. Pastor Júnior, esse aí é o projeto de Deus, né?
Esse é o projeto de Deus. Que depois que criou o homem, que depois que ele fez o homem, esse é o projeto. É o projeto anterior, que é o capítulo 1. Depois ele criou o homem lá. Depois é que ele formou. Aí o irmão está falando, nós tinha meu pai lá, tinha lá Dourado Coara, distrito de Monte Carmelo, e nós morava lá 8 alqueires, e meus irmãos foram casando e morando, cada um próprio lá, e criou 11 filhos e teve, toda a vida tinha fartura em casa. Então. Não tinha necessidade de nada. E era tudo tirado do trabalho, do suor, da dificuldade. Na enxada mesmo. Aí. E cuida, por quê? Naquele tempo é aquela carpideira de um animal puxar. Então, não tinha recurso, não tinha mecanização. Recurso, não. Então, ter 8 alqueires de chão naquele tempo é uma coisa, ter 8 hoje é outra coisa. Porque hoje tem tecnologia, tem, né, mecanização, tem adubo, né, fertilização, tem de tudo, né? Pois é, e criava os filhos. Então, eu só estou falando isso para dizer para os irmãos que essa desculpa não cola muito, né? Deus falou para a gente dar a nossa contribuição, né? Os filhos dele, ele cuida. Então, os filhos dele, ele cuida, né? A minha sogra cuidou dos filhos sozinha, ela ficou viúva com 30 anos de idade, com 7 filhos, irmãos. E o povo queria que ela desse esses filhos, ela sofreu demais. Os irmãos dela falou, não, dá os meninos para os outros, leva para a creche, né? Ela pagou um táxi lá em Anápolis, para ir lá em Pirinópolis, buscar a minha sogra com os filhos, trazer tudo para pôr numa creche em Anápolis. Aí veio todo mundo chorando nesse táxi, lá de Pirinópolis até Anápolis. E ela chorando junto, a minha sogra, né? E viúva, com 30 anos de idade. E o taxista ficou muito com dó dela, né? O moço da casa lá falou, olha, os meninos, um homem a senhora pode pegar de volta quando quiser, porque vai ser difícil colocar eles, mas as mulheres a senhora nunca mais vai ver. Aí ela entrou em desespero. E o taxista falou, não, dona Conceição. E ele não era crente, hein? Deus deu, Deus vai ajudar a senhora a cuidar. Deixe seus filhos aqui não. Eu levo a senhora de volta, de graça, lá em Pirinópolis, com esses meninos. Pegou, botou os meninos de volta, levou de volta para lá. Criou tudo, irmãos. Sozinha. E Deus, né? A minha esposa fala, eu saí, ela era pequenininha, ia na feira lá comprar as coisas, minha mãe dava só um pouquinho de dinheiro, eu vinha com os bracinhos cheios de coisa. É porque as pessoas davam as coisas para ela, porque sabia que tinha uma viúva lá e um monte de filho para comer lá na frente. E Deus abençoava, e Deus tocava naquelas pessoas ali. O meu cunhado mais velho, com 12 anos, ele era o homem da casa, já foi trabalhar na prefeitura, fazer serviço na prefeitura, contratou ele, com 12 anos na prefeitura de Pirinópolis, para levar um dinheirinho para casa. O prefeito foi, né? Por quê? Porque foi Deus. Deus deu, Deus cuida, né? Falei para minha mulher que eu queria um time de futebol lá em casa, né? Ela vem com um time de vôlei de praia feminino e acha que está tudo bem. Mas aí criamos, né? Ajudamos a criar mais um rapaz e mais as 3 moças, né? Criei uma sobrinha minha até se formar, né? As outras até casar, as outras 2. E o rapaz até casar também, né? Era filho de pais, era órfão de pais vivos. Já viu um órfão de pais vivos? Eu peguei um com 10 anos, criei ele até os 20 anos, ficou comigo 10 anos, cuidando dele. O pastor Juvenil conhece ele, o Rodrigo. Ele foi até comigo lá na casa do pastor Juvenil, uma vez, né? Ele só saiu lá de casa quando ele casou, e ele já era homem suficiente, já fazia a fumacinha dele, com 20 anos de idade, ele se casou e foi embora. Mas é isso, é nossa obrigação fazer o nosso laboratório, né? Dar a nossa contribuição. Qual a sua contribuição? Qual a minha contribuição no mundo? Quando Deus chamar nós lá para prestar contas, aí o que você fez? Como é que foi o negócio? Vamos fazer aqui né? Vamos olhar como é que está aqui a contabilidade, tá? Então, o conceito de Deus, o projeto, o pastor Juvenil lembrou aqui, esse aqui é o projeto de Deus, ele criou o homem depois disso, lá no outro capítulo, tá? Aqui ele estava dizendo, né, que ia criar o homem, a mulher,
homem e mulher, e ainda ia querer que reproduzisse. Então, esse modelo de família, quem vem aí, né, quem vem mudando as coisas por aí, não é o modelo de Deus. Se não é o modelo de Deus, não tem possibilidade de dar certo. Por que que não tem? Porque no Salmo 127 fala que se Deus não edificar a casa, ela não vai ser edificada. Nem tem jeito desse caso aqui, né? Tem jeito nesses casos novos aí. Tem por adoção, né? Por adoção é o único meio. Mas aí não é um homem ou uma mulher como o modelo que Deus deixou. Porque não é só a procriação, são os princípios que vêm juntos. Voltei nisso para deixar claro para vocês, tá? Fosse só procriação, não era a coisa mais fácil, né? Dá para criar in vitro, dá para fazer, né? Tecnologicamente aí, mas o que nós vamos fazer com a nossa unidade? Então, chocadeira, né? Tá? O que nós vamos fazer com a nossa unidade? O que nós vamos transmitir para eles? Porque a responsabilidade de transmissão é nossa. Deus nos deu essa tarefa. E tem uns pais que falam, entreguei para Deus. Como entregou para Deus? Deus não aceita devolução, não, Ele já te deu. É seu, você que tem que cuidar. Você que tem que transferir os princípios de Deus para aquela pessoa ali, para a sua célula ali, para a sua unidade. Tá? E Ele não aceita devolução. Porque é mais fácil, né, pessoal? O trem começa a dar trabalho, sabe quando o trem começa a dar ruim? Começa a dar trabalho aqui, trabalho ali, ele fala, não, eu entreguei para Deus. Já viu o pessoal falar isso? Entreguei para Deus. Como entreguei para Deus? Deus te entregou, é sua, a bola é sua. Herança, ué. Pois é. Isso. E todos os princípios, somos nós que temos que transferir, porque senão nós vamos sofrer o dano, né? Veja. Então, o que mudou, na verdade, no plano de Deus, era o casamento de um homem com uma mulher, forma-se um novo núcleo, desse núcleo aí, é responsabilidade desse casal aí, que de alguma forma é ligado aos outros lá, mas agora a responsabilidade é dali para frente, quando ele se desliga, entre aspas, da árvore principal, que nunca desliga, né? Vai tudo junto, tá? O que mudou foi o modelo, porque no sistema patriarcal, mesmo porque eles eram nômades, andavam juntos, habitavam juntos, quando se estabeleceram, e aí foi a humanidade, não foi só o povo de Israel, né? Lá na Mesopotâmia, por que lá? Porque lá tem 2 rios, Tigre e Eufrates, que alaga e ali é um lugar próprio para agricultar e tudo, e foi ali que começou a aparecer os primeiros núcleos fixos, onde eles aprenderam a plantar e colher, e tudo ali na Mesopotâmia, e veio dali essas primeiras famílias dos hebreus, e o sistema era patriarcal, onde tem um patriarca, a família toda vinha debaixo daquilo ali, mas cada um criava as suas unidades dentro do modelo bíblico. O modelo bíblico cada unidade, né, um homem ou uma mulher, como Gênesis 2, 22 aqui,
tá? Um homem ou mulher que vai criar uma nova, porque o estabelecimento das responsabilidades foi assim, foi familiar, por núcleo, tá? Apesar de que é muito melhor para o núcleo se tiver mais núcleos fortes perto. Se você morar perto dos núcleos fortes, você vai ser beneficiado pela fortaleza dos outros, com conselhos, com tudo mais. Quando se rebelava, aí separava, como separou Ló, né, com a sua família e tudo. Então, quando a gente faz isso junto, porque o mal se propaga, mas o bem também, né? Então, se a gente conseguisse viver em família, muitas vezes as comunidades cristãs fizeram isso, Joel, no passado. Eles aceitavam Jesus e via que o negócio estava difícil ali, eles se juntavam um grupo e criavam um grupo lá, né, separado só de pessoas que pensavam do mesmo jeito, e todas as vezes nem era parente, mas para que eles formassem famílias fortes. Como são os Amish nos Estados Unidos, por exemplo, até hoje, eles são núcleos fortes. O povo fala que eles são ignorantes, são exagerados, pode ser o que for, mas olha, na terra ter grupo familiar forte, que nem aqueles Amish ali americano, é difícil. Nós temos uns grupos deles em Rio Verde, eu sou de Rio Verde, e lá tem uns grupos de americanos que vieram, desses Amish que vieram para lá. Pensa num povo forte, um povo forte revestido de poder, é aquele, tá? É aquele povo ali. Tem uma pergunta ali? Estou terminando. O povo chama isso de cultura, né? Eu chamo de retrocesso, né? Não, o que aconteceu depois. Mas eu quero terminar falando para vocês, o que nós cantamos primeiro hoje mesmo? O que nós cantamos? Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Deus te dá uma família, você pôs a mão no arado, não te obrigou a casar, não te pôs, né? Antigamente fazia isso, né? Vai casar, né? Não foi assim, você escolheu. Então, pôs a mão no arado, firma o taco aí, seja constante, porque Deus quer ver o resultado dessa lavoura, e Ele vai te galardoar por isso. Você vai receber uma bênção, talvez a bênção maior que você vai receber lá no céu, é por ter zelado bem do seu núcleo familiar. Mais do que essas outras coisas, tudo que você conseguir desenvolver aí, porque o projeto de Deus é familiar. Um homem ou mulher, e cria, e dali cria os filhos, e ali vai, né, os princípios de Deus vai ser perpetuado, passar de geração em geração, passar de pai para filho. E essa obrigação Deus não transfere para ninguém. Ele podia, né, arrumar um jeito de... Não, Ele quer que você, quer que eu faça o meu trabalho dentro da minha unidade familiar e repasse os princípios dele para os meus filhos. Os meus filhos vão me ouvir. Eles podem não te ouvir, mas eles vão me ouvir, porque são meus filhos, né? E é assim que é o plano de Deus. Amém? Vou terminar aqui, né? Tinha mais coisas aí, mas fica para outra ocasião. Deus abençoe. Em nome de Jesus, obrigado. Eu volto aqui a quem de direito.